Olá, meus irmãos Obra Lumen, que a alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, a oportunidade em que nós nos reunimos em torno da Palavra de Deus, em torno do Verbo que se faz carne e se revela a nós por meio do Evangelho, para juntos ousarmos permanecer no amor e vivenciarmos essa busca pela santidade. Vamos juntos então clamar a presença do Espírito Santo, para que a misericórdia de Deus encontre no nosso coração um abrigo e uma morada, e para que a força da sua palavra nos torne cada vez mais luz e nos dê a graça de uma experiência de fraternidade plena. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nós possamos então nos colocar à escuta atenta da palavra de Deus e com muita alegria realizar aquilo que o bom Deus nos pede. O Espírito Santo então derrame sobre nós as graças necessárias para essa missão. O Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 28, está lá no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante perceber a vontade de Deus para nós hoje manifestada no Evangelho. O Evangelho de hoje, nessa sexta-feira, nos revela um desejo de Cristo de revelar o reino de Deus. É bem interessante, porque Cristo se refere à multidão e hoje eu e você somos essa multidão. Essa multidão que vai ao encontro do Cristo para escutá-lo, para ouvi-lo, para amá-lo e adorá-lo. Esse Cristo, então, corresponde a esse movimento da multidão e revela a ela o que seria, então, o reino de Deus. Olha que coisa interessante. O reino de Deus, ele é justamente uma espécie de semeadura. Jesus provavelmente estava falando por uma multidão de camponeses, de agricultores, de pessoas mais simples. E ele adequa a linguagem para aquele público. Ele se revela para aquele povo na maneira que aquele povo compreendia. Hoje, Deus ele se revela para mim e para ti dentro da nossa realidade. Isso é amar. Isso é se encarnar na vida do outro. E aí Cristo vai explicar então que o reino de Deus é como uma semente. É como alguém que espalha essa semente na terra. A pessoa vai dormir, noite, dia, acorda e a semente vai germinando e crescendo. Hoje, quem foi que semeou essa semente em nosso coração? Quem foram os agricultores que o bom Deus colocou em nossa vida? Vamos agradecer por eles, por aquelas pessoas, seja sua família, amigos, um sacerdote, alguma situação, alguma fase da sua vida, que o bom Deus mandou os seus agricultores, mandou os seus semeadores. E a semente então entrou em nosso coração. E devagarzinho, aos poucos, ela foi frutificando. Nós ainda carregamos muitas sementes dentro de nós. Nós ainda temos que esperar bastante para que elas possam ir criando raiz e frutificar. É bonito quando ele diz, Jesus vai falar que a semente vai germinando, vai crescendo, mas ninguém sabe como isso acontece, é uma graça. Então que eu e você, nessa sexta-feira, nesta nossa caminhada, possamos ter também um coração humilde para saber que nem tudo nós devemos compreender, entender, mas simplesmente deixar o tempo de Deus agir. Vamos hoje, então, viver com alegria as demoras do Senhor,
Por mais que a gente não entenda, Aquiles Day tem uma música tão bonita, né? Na voz de Daniel Carbage, vai dizer, né? E sem nada entender, mergulhei e me lancei em teus mistérios de amor. Isso é vivenciar a fé, mesmo sem entender, nos lançar nos mistérios de amor. A terra por si mesma produz o fruto, o reino de Deus por si mesmo acontece. Claro que a partir da nossa decisão, a partir do nosso sim. Mas ele tem uma dinâmica, ele tem uma potência que basta encontrar, né, o terreno favorável, que a semente vai no seu tempo também, no tempo de Deus, que é diferente do nosso. E é engraçado, Jesus ele diz, como é que é o processo? Primeiro aparecem folhas, depois a espiga, depois os grãos, e aí quando está tudo pronto, né, quando está maduro, é que é o tempo da colheita. Assim acontece com a nossa fé, assim acontece com a nossa caminhada. Vamos lembrar de quando as primeiras folhas surgiram, depois as espigas, depois os grãos, né? E maduros nós somos convidados a sermos Eucaristia para o mundo e aí recebermos essa foice, não que nos violenta, pelo contrário, mas é a nossa decisão, é a nossa consagração, é o nosso sim. E o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus vai perguntar, com que eu posso comparar? Ele vai comparar com um grão de mostarda, que é a menor semente de todas, mas quando cresce, ela se espalha, se torna maior do que todas e dá abrigo aos pássaros, que o nosso coração possa ser abrigo para os irmãos, para os abandonados, para os necessitados. É interessante perceber que ele diz que Jesus ele utilizava as parábolas como estas, né, para que as pessoas pudessem compreender. Será que o evangelho que eu tenho anunciado com a minha vida, as pessoas têm compreendido? Não basta amar, as pessoas precisam saber que são amadas, Dom Bosco já dizia. É interessante perceber que na intimidade Jesus ele não falava com parábolas para os discípulos. Ele falava e explicava tudo no caminho, né? É interessante perceber isso, né? Que Jesus vai além, Jesus ele explica. Eu e você somos discípulos. E a experiência do Palavra Encarnada é esse momento que Cristo ele quer nos explicar ainda mais por meio dos irmãos, por meio do ministério, essa verdade, esse seu amor. Nós possamos então, no dia de hoje, perceber que Cristo também precisa de um tempo sozinho conosco. O carisma precisa de um tempo para conosco, para nos explicar, né? Para nos mostrar. Não para que eu e você entendamos, mas porque é necessário também deixar o coração ser alcançado pela palavra de Deus. Que nós possamos então perceber que o Evangelho de hoje nos convida a dialogar com Jesus, a estar na presença do Cristo e a meditar no reino de Deus. Assim como nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Que o reino de Deus então se faça presente. Quando eu e você vivenciamos o carisma, quando eu e você tomamos a decisão de amar, quando eu e você colocamos o nosso ouvido à escuta desse Jesus que quer nos amar, que quer nos orientar, que quer cuidar de nós. Que nós possamos então nessa sexta-feira optar, decidir por esse Cristo, decidir por esse reino de Deus e deixar essa semente, seja o grão de mostarda, seja essa espiga aí, alcançar o nosso coração e alimentar a humanidade. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Tamo junto, obra lumen. Valeu!